Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como eu não sei qual é o horário que vocês vão assistir a aula de espanhol, eu desejo a todos vocês do nono um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, certo? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, no melhor lugar do mundo, né? E com quem mais cuida de vocês, com quem mais ama vocês, certo? Eu estou com saudades dos meus queridos alunos, estou com saudades do colégio, estou com saudades das aulas, estou com muitas saudades. Mas é preciso que estejamos assim, certo? E se Deus quiser, logo, logo, nós estaremos juntos, fisicamente, novamente, certo? Enquanto isso não acontece, as nossas aulas serão através da tela. E ainda bem que tem essa tela. Ainda bem que fazemos parte, né, de uma geração tecnológica. Muito bem, meus queridos. Então, hoje, a nossa aula de espanhol para o nono ano começará agora. Então, eu peço que você, que está aí no melhor lugar do mundo, pegue a sua apostila e abra na página 14. Já volto aí, aqui. Sua apostila na página... Só um pouquinho, desculpa. Vocês vão abrir na página 14, exatamente isso. Na página 14, vocês vão encontrar o quê? O presente do subjuntivo. Meus queridos, o presente do subjuntivo, ele indica o quê? Ele indica uma mensagem referente a algo que vai acontecer. Esta ação ainda não aconteceu, certo? Então, ela indica o quê? Ela indica uma possibilidade, ela indica uma probabilidade, ela indica um conselho, ela indica uma recomendação, tá certo? E o presente do subjuntivo em espanhol dá para relacioná-lo perfeitamente, dá para fazer a relação perfeitamente com o presente do subjuntivo do português. Vocês lembram do presente subjuntivo do português? Tenho certeza que sim. O presente subjuntivo do português, ele também. Ele indica uma probabilidade, ele indica um conselho, uma possibilidade, uma recomendação, certo? Então, assim, uma emoção também, né? E ele é formado, como que ele é formado? Ele é formado com aquela palavrinha que, lembram? Então, ó, por exemplo, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem. Eu conjuguei o verbo cantar no presente do subjuntivo em português, certo? Se vocês prestarem atenção aqui no quadro, eu conjuguei para vocês têm aí na página 14, eu fiz questão de conjugar, por quê? Porque eu não sei se está conjugado na apostila de vocês, eu não sei se está conjugado completo. Na minha aparece pontilhado, então por isso que eu fiz questão de colocar as terminações para que vocês tenham certeza da conjugação do presente subjuntivo. Certo? Então vejam, português, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem. Aqui é com M em português, em espanhol é com N. Vocês viram como dá para fazer a relação que eu comentei no começo? Então, quem sabe o presente do subjuntivo em português não terá problemas com a aplicação em espanhol. Por quê? Porque é o mesmo raciocínio, gente. A única coisinha que vocês vão ter que cuidar é a terminação para a última pessoa. Por quê? Porque não tem terminação M em espanhol, tá? Então, coloca N, porque é em espanhol. A segunda conjugação seria o verbo comer, terminação er. Olha, que eu coma, que tu comas, que ele coma, que nós comamos, que vós comais, que eles comam. Igualzinho ao espanhol. A diferença é que aqui N em português é com M. Acabados em ir, terceira conjugação, dividir. Que eu divida, que tu dividas, que ele divida. Que nós dividamos.
dividamos, que vós dividais e que eles dividam. A mesma coisa. Troca N por M se fosse português. Certo? Então aqui vocês têm o quê? Tanto no quadro quanto na apostila de vocês, na página 14, vocês têm exemplos e conjugações verbais no presente do subjuntivo das 3 terminações. Para os verbos acabados em ar, para os verbos acabados em er e para os verbos acabados em ir regulares. Porque tem os irregulares, tá bom? Então vejam, vamos ver aqui, acabado em ar, vamos ver o verbo amar. Então vejam, que yo ame, que tú ames, que él ame. Que nosotros amemos, que vosotros améis e que ellos amem. Ou seja, terminação. E, hemos, eis, en. Se fosse aquele verbo que as meninas gostam tanto de praticar, né? O verbo comprar, que eu compre, que tu compres, que ele compre, que compremos, que compreis, que comprem. Viram? Tranquilo, gente? Acabados em er, aqui tem o verbo comer, vamos ver o verbo vender. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que vendamos, que vendais e que vendam. Amos, ais, am. Aquí apareció el verbo dividir, pero vamos a ver si fuera el verbo partir. Que yo parta, que tú partas, que él parta, que partamos, que partais e que partam. Certinho, meus queridos? E se vocês prestarem um pouquinho mais de atenção, vocês vão deduzir que presente do subjuntivo só tem 2 terminações. Para os verbos acabados em ar e para os verbos acabados em er e ir. Por que eu falo isso? Porque esta terminação é para os verbos acabados em ar. Para os verbos acabados em er ou em ir, é a mesma terminação. É a mesma. É a mesma terminação. Olhem. Amos, ais, am. Acabou, gente. Então vocês têm que memorizar duas terminações. Sim? E vocês também só vão memorizar se vocês não souberem no português, porque quem sabe no português já está memorizado. Certo? Então vamos fazer um exercício. Vamos ver como vocês entenderam a aplicabilidade do presente subjuntivo. Perfeito? Então vamos lá. Página 14, exercício número 2. O que diz? Diz bem assim, ó. Lê atentamente o poema de Jorge Bucay y complétalo con los verbos entre paréntesis en el presente de subjuntivo. Em seguida, realiza as demais atividades. Então, primeiro nós temos que fazer a leitura. E à medida que nós fazemos essa leitura, nós vamos completando com os verbos que estão entre parênteses, no presente do subjuntivo. Tá certo? Então, lá, aqui nós já sabemos que é um poema, né? Do autor, quem é o autor? Jorge Bucay. Então, diz assim, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar as respostas aqui. Tá certo, gente? Eu vou colocar as respostas aqui, para que vocês corrijam junto comigo. Tá bom? Então vamos lá. A primeira frase diz bem assim: Quiero que me, verbo oír, sin juzgar-me. Então eu, prestem atenção, eu estou falando para alguém. Este alguém, eu tenho liberdade. Se eu tenho liberdade, é para tu, certo? Que em português seria o você. Então o verbo que está entre parênteses é o verbo oír. Oír, terceira conjugação. Ó, oír. Então, eu tiro aqui, ó. Esse verbo, gente, de cara, já é um verbo irregular.
Tá? Então, nós já começamos aqui o exercício com um verbo irregular. Então, eu vou falar isso para vocês, tá bom? Eu não vou nem colocar esse exemplo aqui, porque não vai dar. Então, vamos lá. Oír. Coloquem aí. Oigas. Por mais que este verbo seja irregular, a terminação vai ser a mesma. Mas, professora, se a terminação é a mesma, onde ele é irregular? Gente, no meio da palavra, na raiz da palavra, certo? Então, é só prestar atenção. Então, olha lá. Quero que me oigas sem juzgar-me. Quero que, agora vai dar certo, opinar para tu, ó, opinar, quero que opines. Quero que opines sem aconselhar-me. Confiar. Quero que confies em mim sem exigir-me. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer os verbos, tá bom? Conjugar os verbos e depois eu leio o poema. Então lá, oír, oigas. Opinar, opines. Confiar. Pode me ajudando aí de casa, hein? Confies. Ajudar. Ajudes. Cuidar. Cuides. Mirar. Mires. Abraçar. Abraces. Sostener. Sostengas. Proteger. Protejas. Acercar. Acerques. Conocer. Conoscas. E na mesma linha tem desgustem. Aceitar. Aceites. E saber. Sepas. Então, aí estão as respostas desse exercício. Eu peço que vocês confiram, que vocês completem, por favor, e que anotem as dúvidas, por favor, gente. Façam as anotações referentes às dúvidas que vocês têm, tá certo? Vou tomar um pouquinho d'água aqui, só um momentinho, por gentileza. Tomaram aguinha aí também, junto comigo? Ou não estão com sede? Nossa, saudades da voz de vocês. Logo passa, né? Então, agora eu vou ler o poema para vocês, tá bom? Em espanhol. Então diz bem assim, ó. Quero que me oigas sem juzgar-me. Quero que opines sem aconselhar-me. Quero que confies em mim sem exigir-me. Quero que me ajudes sem tentar decidir por mim. Quero que me cuides sem anular-me. Quero que me mires sem projetar tus coisas em mim. Quero que me abraces sem asfixiar-me. Quero que me sostengas sem hacerte cargo de mim. Quero que me protejas sem mentiras. Quero que te acerques sem invadir-me. Quero que conozcas las cosas mías que más te disgusten.
que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar comigo sin condiciones. Poema muito bonito. Para quem não entendeu em espanhol, eu vou ler em português, tá bom? E mesmo assim, quem tiver dúvida, faz a anotação do lado, que no próximo encontro nós esclarecemos tudo isso, tá certo? Então vamos lá. Quero que você me ouça sem julgar. Quero que opines sem me aconselhar. Então veja, eu quero que você me ouça sem julgamento. Quero que você opine sem aconselhar. Quero que você confie em mim sem exigir. Quero que me ajude sem tentar decidir por mim. Quero que você me cuide sem me anular. Quero que você me olhe sem projetar as suas coisas em mim. Olhe para mim pelo que eu sou, não pela projeção, pelos seus projetos. Quero que você me abrace, mas sem me asfixiar. Quero que você me sustente sem ser responsável por mim. Eu sou responsável por mim e pelas minhas coisas. Quero que você me proteja, sem mentiras. Quero que você se aproxime, mas sem me invadir. Quero que você conheça as minhas coisas que você menos gosta. Quero que você as aceite e não pretenda mudá-las. Quero que você saiba que hoje, pode contar comigo, sem condições. Que lindo, né, gente? Que bonito. Achei muito bonito isso. Eu quero que você me cuide sem me anular. Quero que você me escute sem julgamento. Muito bonito. Quero que você me ajude sem tentar decidir as coisas por mim. Porque muitas vezes as pessoas nos ajudam resolvendo as coisas, né, por nós mesmos. E daí fica difícil. Às vezes as pessoas nos escutam julgando. Às vezes as pessoas nos abraçam nos asfixiando. Mas eu acho que de todas essas coisas que nós juntos fizemos essa leitura, para mim é aquela parte do julgamento. Ouvir sem julgar. Vocês sabem que outro dia eu estava pensando como tem, né, gente? No Facebook, no Instagram, como tem médico, como tem advogado, como tem juiz, como tem farmacêutico. O povo entende de tudo. Seria bom se as pessoas conseguissem olhar para o próximo com mais coração, né? E deixar o julgamento de lado. Porque o julgamento só cabe a uma pessoa. Certo? Então, que esse poema passe para vocês essa mensagem tão bonita que eu senti no meu coração. Tomara que o que aconteceu comigo agora aconteça o mesmo com vocês. E vocês vejam que interessante, né? Uma mensagem tão bonita, sem julgamento, sem anulação, sem esperar algo da pessoa, né? Aceitar as pessoas como elas são. Nós trabalhamos o presente do subjuntivo, que é o tema da aula de hoje, certo? Então, enquanto eu estava falando, eu espero que vocês tenham corrigido ali os verbos no presente subjuntivo. Então, eu volto a repetir, qualquer dúvida, façam as suas respectivas anotações, certo? Para que possamos esclarecê-las no próximo encontro. Vamos dar sequência, então, meus queridos? Vamos continuar no exercício 2,
Porém, agora, para a letrinha A. Diz assim, ó. Los versos del poema estão constituídos por... Gente, esses versos que nós lemos agora desse poema de Jorge Bucay, a constituição deles é o que, gente? É pedido? É dúvida? Ou fala de ações no passado? Lembram da primeira explicação que eu dei para vocês, presente do subjuntivo? Que ele indica o quê? Uma ação que ainda não aconteceu. Uma ação que não foi realizada. Se é uma ação que não aconteceu, uma ação que não foi realizada, não pode ser ações passadas. Então, vocês têm, nessa questão, duas opções. Os versos estão constituídos por pedidos ou por dúvidas? A pessoa que está falando com você, ela tem alguma dúvida? Muito bem. A letrinha B. Lê los dos últimos versos. Quais são os dois últimos versos? Hoy podes contar comigo, sin condiciones. Hoje podes contar comigo, sem condições. Com eles se articulam com as ideias apresentadas anteriormente. Olha lá, ó. Quais são as ideias anteriormente? Tudo isso do quero que me mires, que me abraces, que tá. Então, vejam, gente. Os dois últimos versos, com eles se articulam com as ideias apresentadas anteriormente. O que acontece aqui? Então, a pessoa primeiro fala assim, quero que me oigas, quero que opines, quero que confies, que me ajudes, que me cuides, que me mires, que me abraces, quero, tá bom? Só querer, né? Muito bem. Aí lá no final, o que ela diz? Que hoje você pode contar comigo, sem condições. Então, o que tem aqui, gente? Tem uma contradição. Porque primeiro ela quer uma coisa e depois ela oferece uma afirmação. Então, vocês podem colocar essa resposta assim, ó. Exatamente como eu falei. Que primeiro, né? O que aconteceu aqui? Qual foi a parte que houve a articulação das ideias? Que elas... que tem uma contradição. Uma contradição por quê? Porque primeiro tem um pedido. Quero que me abrace, quero que me olhe, quero que me cuide, quero que isso, quero que me escute, né? E aí depois ela põe uma afirmação. Então, houve uma contradição de ideias. Perfeito? Legal. Só um pouquinho, gente, eu vou olhar minhas anotações aqui para ver o próximo ponto, tá bom? Agora nós vamos para o CA, por favor. Nós vamos para o CA, é a atividade de casa, certo? A página 8. Eu vou fazer uma anotação aqui no quadro. CA, vou procurando aí. CA, página 8. Regulares, né? Então tá. Para casa. CA, página 8. Então, eu também vou lá no CA, na página 8, já para orientar vocês. Página 8. Página 8 é o número 6. Página 8, número 6. Então, vamos à explicação, por favor? Então, diz assim. Circula los verbos em presente de subjuntivo que completam adequadamente cada frase. Então, nós vamos ter que circular, passar um círculo, tá? No presente do subjuntivo correto. Então, aqui eles dão dois verbos na mesma frase, certo? Então, ó, o que está correto nós vamos circular. Vejam a letrinha A. Espero
que haces lo que te pedí. Será que tá certo essa frase? Ó, espero que haces lo que te pedí. Ou espero que hagas lo que te pedí. Se fosse em português, eu espero que faças o que eu te pedi. Se fosse você, né? Porque isso é para tu. Eu espero que faça o que eu te pedi. Então, meus queridos, vão circular o certo. Vejam a segunda. No te rindes, siga adelante. Nessa frase aqui tem duas correções para vocês fazerem. Uma com o verbo rendir e a outra com o verbo seguir, tá bom? Então, esse exercício, essa atividade é a circulação, fazer um círculo no verbo correto no presente do subjuntivo, perfeito? A próxima atividade para casa que vocês vão fazer é a página 9. Vou anotar aqui, gente. CA, continuamos no CA, tá bom? Então, página 9. O número 7, letra A e B. Então, atenção à explicação. Repetindo. Página 8, exercício 6. Agora sim, página 9, número 7. Página 9, número 7, tá? Então, diz assim, ó. A e B. Lee o seguinte poema e responde a las perguntas. Meus queridos, a leitura. A leitura é importante porque vocês vão praticar a pronúncia e vão aumentar o vocabulário de vocês. Ah, professora, mas apareceu uma palavra que eu não sei o significado. Não tem problema, vai fazer o trabalho de pesquisa. Pesquisa e coloca do ladinho o significado. Ah, professora, eu não encontrei o significado dessa palavra. Não tem problema, deixa marcadinho e no nosso próximo encontro nós esclarecemos tudo isso, tá bom? O importante e o necessário e o responsável é não deixar a atividade sem fazer. Então, vamos lá. No te salves. Eu vou ler em português para vocês, para que vocês possam fazer a atividade, tá bom? Vou ler primeiro em espanhol, depois em português. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No te dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si, pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes comigo. Então, gente, este é um poema de Mario Benedetti, certo? Muito bem, vamos ver a letrinha A. Tem bastante palavrinha aqui para pesquisar. Señala todos os verbos del poema que aparecem em presente de subjuntivo e escríbelos. Então, vocês têm que marcar todos os verbos que estão no presente do subjuntivo e escrever nesta linha, tá bom? Já vou falar para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 verbos. Vocês têm que encontrar 10 verbos que estejam no presente do subjuntivo, tá? Letrinha B. Hacia la mitad del poema se lee el siguiente verso. Na metade do poema, dá para ler o seguinte verso. Pese a todo, señala su significado. Pese a todo. Todo te pasa?
apesar de todo, no pesas todo. Então, qual é o significado em espanhol de pese a todo? Meus queridos, vejam, desculpa, não é o significado. É uma equivalência, certo? Eu posso usar pese a todo e também posso usar todo te pasa, apesar de todo, no pesas todo. Ou seja, é do espanhol para espanhol. Teria o mesmo significado. Eu poderia usar as duas expressões. Eu posso usar pese a todo e todo te pese. Pesa, tá certo? Pese a todo ou apesar de todo. Pese a todo ou não te pesas todo. Vocês vão optar pela correta, tá bom? Então, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que tenha dado tudo certo aí com as anotações de vocês, certo? Eu espero também que eu tenha passado com clareza o presente do subjuntivo e a interpretação textual dos poemas, certo? No próximo encontro nós retomamos este poema aí, que eu vou passar a tradução para vocês, tá certo? Então, assim, ó, muito obrigada pela atenção. Feliz Páscoa a todos vocês e que Deus nos abençoe. Beijo no coração. Bom estudo.